Fala pessoal, professor Gessé Novoz aqui. Vamos dar uma pequena introdução, tá? Nos estudos sobre pilhas, tá? É no início do estudo sobre eletroquímica, que se baseia na energia que é liberada, tá certo? A energia que é produzida ali durante uma reação química e a gente utiliza isso, tá? Nós temos aqui a imagem, né, de pilhas e vamos estudar o seu funcionamento, tá bom? Como é que ocorre a transferência de elétrons, né, o fluxo ordenado de elétrons para produzir corrente elétrica e tudo mais. Que tipo de substâncias que são envolvidas nesses processos. Então eu trouxe essa aula hoje para falar de forma metálica e forma oxidada dos metais, porque isso vai dar base para que a gente possa entender vários processos dentro da, da manutenção de uma pilha, de como ela funciona, tá bom? Então essa é uma introdução para uma série de aulas que a gente vai se basear a partir de agora. Então vamos lá, forma oxidada e forma metálica, né? O metal, né? Os metais em sua maioria eles são encontrados em combinação com outros elementos. Tá? Normalmente eles não estão sós. Normalmente os metais nobres, que são uma pequena classe, eles estão só. Né? Normalmente eles têm a combinação pura, né? Eles estão puros. Mas normalmente os outros metais, como a gente pode ver aqui, né? Ferro, cobre, tá bom? A prata, eles estão combinados, né? Com outros elementos químicos, como ferro, como oxigênio, como carbono, como enxofre. Então, dessa combinação com outro elemento químico, a gente tem uma classificação. A gente chama isso de substâncias compostas, né? A gente tem aqui, por exemplo, o ferro com o oxigênio, formando a magnetita. Esse sistema aqui é chamado de magnetita, que é o minério de ferro. Esse óxido ele é chamado de magnetita e é uma substância composta, né? A gente pode encontrar, né, essas combinações e também podemos encontrar o metal isolado, né, como o ouro, o cobre que a gente está tendo aqui, ó, a prata, ele está sozinho, está isolado, tá? A gente tem a forma pura, tá? A gente denomina isso também de substância simples. Enquanto uma é composta, a outra é simples. Então isso é uma pequena base para que a gente possa entender o que vem mais na frente. Então, uma dúvida frequente é por que, tá, esses metais são encontrados puros na natureza, tá? Como é que eles são frequentemente encontrados na forma pura, né? A maioria, como o ferro, ele é encontrado combinado, tá? Por exemplo, com o oxigênio, que é a hermatita aqui um exemplo, né? A magnetita. Aqui a magnetita nós temos a hermatita, essa primeira aqui, tá bom? Que é o ferro 2O3 e que é o ferro 3O4, né? Já é diferente, dois tipos de óxido com o mesmo elemento químico, mas com combinações diferentes em quantidade de átomos. Então, normalmente eles são encontrados aqui, né, galera? Nessa forma, tá bom? Combinados. Outro exemplo que a gente tem, tá? Por exemplo aqui o AgCl, né? Que forma esse composto combinado, tá bom, com o cloro. Então, existem essas combinações. Então, para entender o que ocorre, né, é preciso recordar a diferença existente entre a forma metálica e a forma oxidada de um metal. Tá? O ferro, né, usado na construção civil, por exemplo, eu sempre gosto de colocar o ferro como padrão, porque é um material que a gente utiliza muito, né? Provavelmente agora você está em uma estrutura, né, na sua casa, você está em uma cadeira utilizando algum equipamento que tenha ferro, tá bom? Então, o ferro metálico, normalmente ele é expresso dessa forma aqui, ó, tá? Com esse índicezinho em cima, né? Essa simbologia química. Tu tem o símbolo do elemento químico ferro, Fe, e esse símbolozinho aqui em cima, esse zerozinho, que indica que ele está na forma metálica, na forma do metalzinho puro, tá? Ou simplesmente tu pode representar por Fe sem esse índicezinho em cima, tanto faz uma coisa ou outra, tá bom? Então, já o ferro presente na hematita, que é esse primeiro minério que a gente está vendo aqui, né, F2O3, tá? Eu coloquei até maior aqui para a gente conseguir visualizar, ele já está combinado, tá, com outro tipo de elemento químico, e aqui ele já tem um número de oxidação diferente, tá bom? Como ele é um composto iônico, a gente pode até analisar direitinho, né, que aqui é um metal e aqui é um ametal. Então, provavelmente, quando a gente forma, né, existe aquela troca de cargas, né? Aqui ele teria uma carga 3+, e o oxigênio tinha carga, tem um NOx 2-, né? E aí, quando cruza as cargas, o ferro fica com índice 2 e o oxigênio fica com índice 3. Então, de cara aqui, a gente já tem o NOx, né, desse material. Então, na forma metálica, o NOx dele é 0. E aí na forma simples, né? E na forma quando ele está combinado, por exemplo, aqui nesse caso da hematita, tá? A gente tem aí esse NOx 3+, tá bom? Então,
isso aqui é forma metálica, e quando ele está combinado com outros elementos químicos, eu tenho uma forma oxidada, tá? Quando ele já tem um número de oxidação diferente. Tu vê que aumentou, tá? De 0 para 3, né? Para 3 mais, tá bom? Então, oxidou, né? Então, na verdade era mais 3, né? Eu coloquei 3 mais, mas era mais 3. Então, isso significa que eu tenho esse metal encontrado normalmente na natureza na forma oxidada, né? O número de oxidação aumentou, então eu encontro ele na forma oxidada. Então tá prontinho, né? Aqui eu já encontrei, eu coloquei aqui a simbologia correta, né? 3 mais, para que a gente possa estar visualizando da forma correta. Então isso também acontece com os outros elementos químicos, né? Em outro momento aqui, por exemplo, na pirita, né? O ferro ele já tem um número de oxidação diferente. Então dependendo do composto com que ele está ligado, ele vai ter um NOx diferente, tá bom? Então a gente tem aqui uma tabela, tá? Bastante completa, né? Com minério de prata, minério de cobre, minério de ferro, que são encontrados normalmente na natureza e apresentam NOx diferentes. Então, quando a gente vê esses metais na natureza, dificilmente tu vai ver eles puros, né? Só alguns metais que são considerados metais nobres. Os demais, eles apresentam um número de oxidação diferente. A gente tem aqui uma continuação com outras tabelas, tá? de outros materiais, né? Minério de alumínio, de cromo, de zinco, tá? De chumbo, que é a galena, muito conhecida, casterita, tá? Que é o estanho ligado ao oxigênio. Então, você vai tendo essa vivência, né? Estudando um pouco da origem desses minerais e tudo mais. Então, o interessante fato é de que o ferro, né, metálico, como eu coloquei em evidência aqui no começo, tá? O ferro metálico, quando ele é exposto ao ar atmosférico, ao oxigênio da atmosfera, tá? Por um longo período, por exemplo, ele começa a oxidar, né? E ele se transforma na ferrugem, a famosa ferrugem. Não se preocupe que mais na frente eu vou fazer uma aula só sobre ferrugem, o processo reacional da ferrugem e tudo mais, como é que acontece. E aí, a substância predominante na ferrugem é o óxido de ferro 3, né? Que no caso é esse cara aqui, justamente o óxido de ferro 3 que a gente chama, porque o número de oxidação dele é 3 aqui, né? 3 mais. E a hermatita, né? Por incrível que pareça, é a hermatita que produz ali a ferrugem, mas não é ela pura dessa forma aqui não, tá? Ela se apresenta de outra forma, lá, hidratada. E a gente vai ver isso mais na frente. É dessa forma aqui, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Linonita, tá bom? Mas é um estudo um pouquinho mais para frente que a gente vai fazer. Então, é como se tivesse uma tendência, né, pessoal? Normalmente a gente tem uma tendência dos metais deles se apresentarem na forma oxidada na natureza, tá? Uma tendência natural deles irem para a forma oxidada. Normalmente quando tu tem um portão na tua casa de ferro, né, algum utensílio, um carro, por exemplo, se tu deixar ele exposto na natureza, a tendência dele é de enferrujar, né? Você bota a camada de proteção e tudo mais, mas a tendência é de enferrujar, tá bom? Isso é uma tendência natural porque ele se mantém mais estável aqui, ó, combinado com outros elementos, e também ele se mantém mais estável na forma oxidada. Tá? Então essas são contribuições importantes sobre forma metálica e forma oxidada que eu trouxe para vocês. Tá? No próximo conteúdo a gente já vai falar de potencial de oxidação e de redução. O quanto, né, qual é o potencial que esses materiais têm de estar na forma oxidada. E a partir daí a gente já vai começar a estudar, né, o princípio de formação das pilhas, tá? As primeiras pilhas e tudo mais. Então a gente fica por aqui. Forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima aula.